prezados irmãos, boa noite a todos. Inicialmente, pedimos a todos o favor de desligarem os telefones celulares ou colocarem no silencioso. Obrigado. Querido Mestre Jesus, queridos amigos e benfeitores espirituais, que tanto tem nos ajudado nesta casa, elevamos nesse instante os nossos pensamentos em prece. Inicialmente, como não poderia ser diferente, para agradecer a bondade e a misericórdia divina, a oportunidade que nos foi dada do estudo e de estarmos reunidos nesta casa, nessa noite de terça-feira, reunidos em nome de nosso Mestre, para estudarmos, refletirmos e guardarmos em nossos corações mais uma lição do bendito Evangelho do Mestre. Pedimos, nesse instante, aos nossos bondosos amigos e benfeitores, que nos amparem e nos abençoem nos estudos da noite. Que sejamos inspirados, não somente nas leituras, nos comentários, mas especialmente para podermos guardar conosco essas lições que têm tanto valor em nossas vidas. E que Jesus continue a amparar essa casa, as suas iniciativas de trabalho, de estudo, a todos os tarefeiros, encarnados e desencarnados, bem como a todos nós que aqui somos assistidos. Ave Maria, cheia sois de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre os anjos, bendito o fruto de vosso ventre, Jesus. Mãe Santíssima, rogue a Deus por nós, pecadores, encarnados e desencarnados, hoje, agora e sempre, que assim seja. E com a nossa prece, em nome de Deus nosso Pai, e de Jesus nosso bom e amado Mestre, bem como de Paulo de Tarso, patrono de nossa casa, damos por iniciados os estudos evangélicos da noite, na santa paz do Senhor, que assim seja. Meus irmãos, hoje nós vamos estudar no capítulo 13 do Evangelho segundo o Espiritismo, intitulado Não saiba a vossa mão esquerda o que dê a vossa mão direita, o item de número 17, que é uma mensagem do Espírito de Miguel, ditada em Bordeaux, no ano de 1862. E a mensagem do benfeitor nos diz assim: a piedade é a virtude que mais vos aproxima dos anjos. É a irmã da caridade que vos conduz a Deus. Deixai que o vosso coração se enterneça ante o espetáculo das misérias e dos sofrimentos dos vossos semelhantes. Vossas lágrimas são um bálsamo que lhes derramais das feridas e, quando, por bondosa simpatia, chegais a lhes proporcionar a esperança e a resignação, que encanto não experimentais. Tem um certo amargor, é certo, esse encanto, porque nasce ao lado da desgraça. Mas, não tendo o sabor acre dos gozos mundanos, também não traz as pungentes decepções do vazio que esses últimos deixam após si. Envolve-o penetrante suavidade que enche de júbilo a alma. A piedade bem sentida é amor. Amor é devotamento. Devotamento é ouvido, esquecimento de si mesmo. E esse ouvido, essa abnegação em favor dos desgraçados, é a virtude por excelência. Em que toda a sua vida praticou o divino Messias e ensinou na sua doutrina tão santa e tão sublime. Quando esta doutrina for restabelecida na sua pureza primitiva, quando todos os povos se lhe submeterem, ela tornará feliz a terra, fazendo que reinem aí a concórdia, a paz e o amor. O sentimento mais apropriado a fazer que progridais, domando em vós o egoísmo e o orgulho,
Aquele que dispõe vossa alma à humildade, à beneficência e ao amor do próximo é a piedade. Piedade que vos comove até as entranhas, à vista dos sofrimentos de vossos irmãos, que vos impele a lhes estender a mão para socorrê-los e vos arranca lágrimas de simpatia. Nunca, portanto, abafeis nos vossos corações essas emoções celestes. Não procedais como esses egoístas endurecidos que se afastam dos aflitos, porque o espetáculo de suas misérias lhes perturbaria por instantes a existência álacre. Temei conservar-vos indiferentes, quando puderdes ser úteis. A tranquilidade comprada à custa de uma indiferença culposa é a tranquilidade do mar morto, no fundo de cujas águas se escondem a vasa fétida e a corrupção. Quão longe, no entanto, se acha a piedade de causar o distúrbio e o aborrecimento de que se arreceia o egoísta. Sem dúvida, ao contato da desgraça de outrem, a alma, voltando-se para si mesma, experimenta um confrangimento natural e profundo, que põe em vibração todo o ser e o abala penosamente. Grande, porém, é a compensação, quando chegais a dar coragem e esperança a um irmão infeliz, que se internece ao aperto de uma mão amiga e cujo olhar, úmido por vezes de emoção e de reconhecimento, para vós se dirige docemente, antes de se fixar no céu, em agradecimento por lhe ter enviado um consolador, um amparo. A piedade é o melancólico, mas celeste precursor da caridade, primeira das virtudes que a tem por irmã e cujos benefícios ela prepara e enobrece. No Livro dos Espíritos, conjugado com o tema evangélico da noite, nós temos a pergunta de número 627, que é a seguinte: uma vez que Jesus ensinou as verdadeiras leis de Deus, qual a utilidade do ensino que os Espíritos dão? Terão que nos ensinar mais alguma coisa? Resposta dos Espíritos: Jesus empregava a miúde, na sua linguagem, alegorias e parábolas, porque falava de conformidade com os tempos e os lugares. Faz-se mister agora que a verdade se torne inteligível para todo mundo. Muito necessário é que aquelas leis sejam explicadas e desenvolvidas. Tão poucos são os que as compreendem e ainda menos os que as praticam. A nossa missão consiste em abrir os olhos e os ouvidos a todos, confundindo os orgulhosos e desmascarando os hipócritas. Os que vestem a capa da virtude e da religião a fim de ocultarem suas torpezas. O ensino dos Espíritos tem que ser claro e sem equívocos, para que ninguém possa pretextar ignorância e para que todos o possam julgar e apreciar com a razão. Estamos incumbidos de preparar o reino do bem que Jesus anunciou. Daí a necessidade de que a ninguém seja possível interpretar a lei de Deus ao sabor de suas paixões, nem falsear o sentido de uma lei toda de amor e caridade. Passamos agora, meus irmãos, a palavra ao nosso irmão Gilvan para dar início aos comentários da noite. Prezados irmãos, boa noite. Que a paz e o amor de nosso Senhor Jesus Cristo estejam em nossos corações. Hoje nós iremos comentar o item 17 do capítulo 13 da obra Evangelho segundo o Espiritismo, que trata da piedade. E esse estudo será conjugado com a questão 627 do Livro dos Espíritos, conforme acabamos de ouvir da leitura inicial realizada pelo nosso irmão Lucas. Inicialmente, amigos, vamos contextualizar um pouco o estudo da piedade dentro desse capítulo 13. Nesse sentido, analisando o próprio título, não saiba a vossa mão direita o que dê a vossa mão esquerda, bem como os outros subtítulos existentes ao longo do capítulo, nós podemos verificar que o capítulo 13
nos ensina a fazer o bem sem ostentação, a ajudar as pessoas sem esperar retribuição alguma, mesmo o reconhecimento ou uma demonstração de gratidão por parte daqueles que estamos ajudando. Se lá no capítulo 15, fora da caridade não há salvação, aprendemos sobre a fundamental importância da caridade como sendo a única e absoluta condição para a nossa evolução e o nosso progresso, aqui no capítulo 13 nós aprendemos como praticá-la. Então, lá no capítulo 15 aprendemos a sua importância e no 13 como praticá-la. É no capítulo 13 que compreendemos as várias formas de se praticar a verdadeira caridade, que é a caridade desinteressada, com o esquecimento de si mesmo, com a renúncia ao nosso ego, aos interesses, muitas vezes também com um sacrifício pessoal do nosso tempo, das nossas energias, das nossas conveniências, em benefício do próximo. Neste capítulo, meus irmãos, nós entendemos que todo ato de amor puro e sincero é caridade. Porque a caridade é o amor em ação, o amor em atividade. E o amor pode ser manifestado das mais variadas formas. Como sabemos, pode-se ter um ato de amor através de um auxílio material, um alimento que pudermos fornecer a um irmão, uma roupa, um agasalho, um cobertor, um remédio, um dinheiro para ajudar na passagem do ônibus ou na compra de um botijão de gás. Essa é a chamada caridade material. Mas, nesse capítulo, sobretudo a partir do item 9, onde começam as instruções dos Espíritos, nos é ali apresentada de forma até destacada a caridade moral, que é a caridade que qualquer pessoa pode praticar. Não precisa ter nenhum centavo no bolso, que é quando nós damos de nós mesmos, com uma oração, um abraço amigo, uma palavra consoladora, um bom conselho, ou mesmo um perdão de uma ofensa, a atitude de indulgência e de paciência diante das faltas que são cometidas pelos nossos irmãos. Para tudo isso, não precisamos ter nenhum centavo. E, no entanto, são atos de amor, de grande importância. Então, fizemos essas considerações iniciais sobre o capítulo 13 para contextualizar a piedade dentro dessas reflexões sobre o amor e a caridade. Porque a piedade ela pode ser conceituada como a virtude que nos conduz a ter compaixão diante do sofrimento e da dificuldade de alguém. Ela nos enternece, nos comove, nos faz sentir aquele aperto no coração e nos movimenta no sentido de estendermos as mãos para auxiliar aquele que está ao nosso lado. E se tem algo, meus irmãos, que nos nivela a todos nesse planeta, é a dor, é o sofrimento. Não tem ninguém, absolutamente ninguém, que em determinado momento da vida não passou ou irá passar por um momento muito difícil. Então, por essa razão é que temos, que todos nós, que nos atentarmos para o valor dessa sublime virtude, que é a piedade. O que seria de nós se Deus, se Jesus e seus enviados não se apiedassem de nós? O que seria de cada um de nós se nesses momentos difíceis, às vezes até desesperadores, não tivéssemos esse consolo, esse apoio da espiritualidade superior
que aqui nesse planeta é coordenada por Jesus, a nos acalmar o coração, dizendo: calma, meu filho, não se desespere, nós estamos aqui, nós iremos te ajudar. O que seria de nós, irmãos, se esses irmãos que estão na vanguarda, que estão à nossa frente, se eles não se compadecessem das nossas dificuldades, das nossas misérias morais e não viessem ao nosso socorro? Isso mesmo aqui encarnados ou ainda no mundo espiritual, quando muitas vezes retornamos em falência, em situação de absolutamente desespero mesmo, em razão de muitas vezes grandes falhas que cometemos, o remorso, e aí nos é concedida por piedade novas oportunidades. É por essa razão que o Espírito Miguel começa essa instrução nos dizendo que a piedade é a virtude que mais vos aproxima dos anjos. É a irmã da caridade que vos conduz a Deus. Vejam que essa frase, ela possui um duplo sentido, porque a piedade, ela é a virtude que mais nos aproxima dos anjos, seja no sentido deles se apiedarem de nós, se compadecerem e descerem ao nosso auxílio, ou nós nos apiedando dos nossos irmãos e movimentando no sentido de ajudá-los, também vamos subindo degrau por degrau e nos aproximando dos anjos e, por consequência, de Jesus, de Deus. Então, a piedade, ela é uma via de mão dupla, seja para os irmãos maiores nos socorrerem ou para nós também, ao socorrermos os nossos companheiros e subimos aos poucos. Então, ao final dessa mensagem, tem uma frase também muito interessante de Miguel, que ele diz o seguinte: a piedade é o melancólico, mas celeste precursor da caridade, primeira das virtudes que a tem por irmã e cujos benefícios ela prepara e enobrece. Então, olha que interessante, a piedade, ela é a precursora da caridade. E quando a gente vê essa palavra, precursor, a gente lembra de quem? De João Batista, que foi o precursor de Jesus, preparando o caminho do Mestre, anunciando a chegada da Boa Nova. A piedade faz esse papel de precursora da caridade. Ela vem e toca o nosso coração e nos faz movimentar, agir, e praticar a caridade. E como não poderia ser diferente, Jesus, ao longo de toda a sua passagem aqui na Terra, ensinou e exemplificou a piedade a cada instante. São várias as passagens, meus amigos, onde Jesus demonstra ali o sentimento de piedade e logo em seguida pratica o ato de caridade. Nós vamos citar apenas algumas dessas passagens, para demonstrar como que realmente piedade e caridade são irmãs e andam de mãos juntas. Lá em Mateus, ao final do capítulo 9, e aqui é interessante a gente lembrar que os capítulos 5, 6 e 7 de Mateus registram o sermão das bem-aventuranças, o sermão do monte. E aí, terminado o 7, no 8, Mateus começa no versículo 1 falando o seguinte: e descendo ele do monte, seguiu uma grande multidão. E aí ele vai narrando uma série de curas, feitos extraordinários, ensinamentos maravilhosos de Jesus. No capítulo 8, no 9 também, e no final do 9, Jesus então percorreu toda a região, e Mateus registra da seguinte forma: e percorria Jesus todas as cidades e aldeias, ensinando nas sinagogas deles e pregando o evangelho do reino, e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo.
E aqui que é o principal. E vendo a multidão, teve grande compaixão deles, porque andavam desgarrados e errantes, como ovelhas que não têm um pastor. Então isso aqui simboliza perfeitamente, né, o amor de Jesus, a sua entrega à humanidade, como o governador espiritual do planeta, mesmo encarnado aqui, nessa época aqui, há 2000 anos, e ainda do plano espiritual, o olhar de Jesus para a humanidade é esse aqui, ó, se compadecendo das nossas dificuldades, da nossa ignorância, das nossas paixões desequilibradas. Esse é o olhar de Jesus para a humanidade de forma coletiva e individualmente para cada um de nós, porque o Cristo conhece cada uma das ovelhas que o Pai lhe confiou. E em vários episódios de cura, de ensinamentos, nós vamos ver essa expressão no Evangelho, e tomado de grande compaixão, movido por grande compaixão. Então, demonstrando que a piedade, ela de fato, ela é a precursora do ato de amor que vem logo em seguida. Ela é como se fosse a porta de entrada, é o coração que já está preparado para se movimentar. Na parábola do bom samaritano, por exemplo, nós vemos lá, que um homem que descia da estrada de Jerusalém para Jericó é tomado de assalto por ladrões que o despojam e provocam vários ferimentos. E ele fica ali semi-morto na estrada. E então passa um sacerdote, vê ali o corpo no chão e segue reto. O levita, da mesma forma, vê aquele corpo no chão e passa reto pela estrada. Mas Jesus nos fala, nos ensinando sobre a caridade, que a postura do samaritano foi diferente. O samaritano que viajava, chegando ao lugar onde jazia aquele homem e tendo-o visto, foi tocado de compaixão. Essa expressão, meus irmãos, nós vamos encontrar inúmeras vezes dentro do Evangelho. Aproximou-se dele, deitou-lhe óleo e vinho nas feridas e as pensou. Depois, pondo-o no seu cavalo, levou a uma hospedaria e cuidou dele. Então, apenas a título de exemplo, nós temos aqui, nas parábolas, ou mesmo nas ações de Jesus, essa compaixão, essa piedade, que toca primeiro o coração daquele que está ali disposto a ajudar, a amar, a praticar um ato de caridade. Na parábola dos credores e devedores, que também é chamada de parábola do credor incompassivo, a piedade tem um papel bem interessante, porque aqui a gente percebe o Cristo usando ali, da figura de linguagem, ele fala que o reino de Deus se assemelha, a um rei, que chama os seus servos para pedir as contas. E um desses servos devia muito, 10.000 talentos, é dinheiro demais. E aí ele vai cobrar daquele servo, o servo não tem o dinheiro. E aí ele fala, seguindo os costumes, da época, do local, vou vender sua esposa, seus filhos, seus bens, para quitar a dívida, que era o que acontecia naquela época. E aí esse servo dobra os joelhos ao seu pé e implora misericórdia, compaixão. E ele também é tomado desse sentimento de piedade e perdoa a dívida. Mas qual que não é a surpresa? Esse servo, ao sair dali,
encontra um companheiro que lhe devia muito menos, uma mixaria. Ele pega ele pelo pescoço, né, cobra de forma muito agressiva, manda prendê-lo, e isso chega ao ouvido do rei, aqui simbolizando Deus, né? E aí Deus manda chamá-lo e fala: ô meu amigo, eu agi de compaixão diante de você e você me faz isso com o outro. Então isso aqui, meus irmãos, é um recado, é um ensinamento muito valioso para nós, né? Nós recebemos tanto de Deus, né? E ao encontrarmos nossos irmãos ali em uma situação mais delicada que a nossa, nós vamos virar as costas, nós vamos fazer como esse credor aqui, incompassivo. Então, ai de nós se mantivermos os nossos corações duros e insensíveis diante do sofrimento dos nossos irmãos, quando pudermos ajudar de alguma forma. E nós sempre podemos ajudar de alguma forma. Como foi dito no início, uma oração, e nós sabemos o poder da oração, é uma forma de se ajudar. Pois bem, né, precisamos então, né, tomar muito cuidado com esses raciocínios frios que muitas vezes alimentamos, no sentido de tentar justificar algumas posturas nossas, né, de insensibilidade e dureza de coração. Allan Kardec se preocupou com isso lá no capítulo 5, que trata das aflições, e no item 27, ele perguntou para a espiritualidade superior o seguinte: deve alguém pôr termo às provas do seu próximo quando o possa, ou deve, para respeitar os desígnios de Deus, deixar que sigam o seu curso? A pergunta é a seguinte: eu estou vendo um irmão ali que está numa situação muito complicada, e nós sabemos que as aflições, elas são justas, porque Deus é justo. Não existe nenhuma dor, né, que não tenha uma causa e que essa causa não seja justa. Nós devemos interferir? E a resposta é muito clara: sim. Diz os Espíritos: é certo que as vossas provas têm que seguir o curso que lhes traçou Deus. Dá-se-á, porém, conheçais esse curso? Nós sabemos até onde que essa dor tem que ir? Sabeis se a providência não vos escolheu, não como instrumento de suplício para agravar os sofrimentos do culpado, mas como bálsamo da consolação, para fazer cicatrizar as chagas que a sua justiça abrira? Dizei antes: vejamos que meios o Pai misericordioso me pôs ao alcance para suavizar o sofrimento do meu irmão. E mais na frente, nessa resposta, o benfeitor diz o seguinte: pode, portanto, sem receio, empregar todos os esforços por atenuar o amargor da expiação, certo, porém, de que só a Deus cabe detê-la ou prolongá-la, conforme julgar conveniente. Então, se nós nos deparamos com aquela situação, é porque nós temos que fazer tudo o que está ao nosso alcance para ajudar. Se Deus quiser que a pessoa continue sofrendo, ela vai continuar. Mas de nossa parte, a gente tem que dar o máximo que estiver ao nosso alcance. E é por isso que na lição que é objeto dos estudos de hoje, nós temos lá Miguel nos trazendo uma advertência bem direta. Ele diz: temei, conservai-vos indiferente quando puderdes ser úteis. Porque, sobretudo nós, que já temos um conhecimento, pelo menos satisfatório, das realidades espirituais, nós que já conhecemos de alguma forma os mecanismos da lei de Deus, a lei de causa e efeito, e tudo mais,
nossa condição de criatura ainda muito imperfeita e de devedores perante a justiça divina. Então nós, em especial, temos que ter muito cuidado com isso, né? E refletir, né, nas incontáveis bênçãos que temos recebido do alto. Quantas vezes, né, nós já tivemos essa compaixão, essa piedade do alto, né, nos dando uma nova reencarnação, nos dando uma nova família, o tempo, a saúde, vários benefícios, várias bênçãos que recebemos por misericórdia, por piedade, né, para nos reajustarmos perante a justiça divina e cooperarmos com a criação. Então é nesse sentido que nós podemos conjugar essa lição da piedade com a questão 627, porque hoje, graças ao Espiritismo, nós temos uma maior compreensão sobre isso tudo. Nós sabemos que as lições de Jesus são direcionadas ao Espírito Eterno, que todos nós somos. E, sob as luzes do Espiritismo, né, nós podemos compreender essa essência das lições, né, para, por exemplo, nessa parábola do credor incompassivo, verificar, né, que o que recebemos de Deus, nós precisamos retribuir. Ou mesmo na parábola dos talentos, né, aquilo que a gente recebe, nós não podemos enterrar, desperdiçar. O nosso papel é fazer o quê? Multiplicar e compartilhar com nossos irmãos. Esse é o caminho, é isso que Jesus nos ensinou. E tem mais, o Espiritismo nos mostra que nós invertemos as nossas posições, os nossos papéis. Nesta existência, talvez nós estejamos numa posição financeira mais confortável. E na próxima? Será que nós não seremos nós que estaremos ali numa situação de rua, com uma deficiência física, precisando da caridade? Isso acontece e a literatura espírita nos mostra isso. A todo momento acontece. Ai de nós então, irmãos, se fecharmos os olhos e fingirmos que não temos nada a ver com a necessidade dos nossos irmãos, que o desespero dele, né, o desânimo não é problema nosso. Isso aí é um pensamento muito equivocado e extremamente perigoso. Que essas reflexões então possam nos servir de alavanca para arregaçarmos as mangas, né, pôr as mãos às obras aí, trabalhar, servir, né, tentar retribuir a Deus todas as bênçãos que recebemos, colaborando na sua criação. E a melhor forma de se agradar a Deus é amando as suas criaturas. Creio que dá tempo de ler aqui uma página muito bonita de Kair Bar-Schutel, está no livro O Espírito da Verdade, onde ele comenta exatamente o item 17 do capítulo 13, que trata da piedade. A lição se chama Ser Compassivo. Diz o benfeitor: sem compaixão não há caridade. As lágrimas vertidas ao calor vivido da piedade corroem as densas cadeias da provação. Desterremos de nós a insensibilidade crua diante das telas de angústia que se desenrolam em nossa estrada. A piedade é a simpatia espontânea e desinteressada que se antepõe à antipatia gratuita e despeitosa. Ela deve induzir-nos à prática do socorro moral e material, junto daqueles que nola despertam, sem o que se torna infrutífera. Olha que interessante, ó. Então, a piedade, né, ela tem que avançar para o ponto do auxílio, né, senão ela se torna infrutífera. Quando o sofrimento alheio não nos sensibiliza,
a orientação divina estatue venhamos a experimentá-lo igualmente para avaliar a dor do próximo e nos predispormos a ampará-lo. Olha que advertência lá de Miguel: temei conservar-vos indiferente quando puderdes ser úteis, né? Porque nós sabemos, né, que a cada um segundo suas obras. Se nós hoje, né, não nos compadecermos com o sofrimento alheio, muito provavelmente, pelos mecanismos das leis divinas, os papéis se inverterão e nós passaremos pela mesma situação. Só a piedade consoladora traz alegria ao espírito, criando elevação e valor. Fujamos a compaixão aparente, que se manifesta em lágrimas de crocodilo, gestos e exclamações pomposas nos cenários artificiais do fingimento. Mede-se a comiseração, que é sinônimo de piedade e de compaixão, pelo devotamento e solicitude fraternais que promove. Deve-se-lhe o despovoamento gradativo das zonas de purgação moral da espiritualidade. Essa frase aqui é muito valiosa. Graças à piedade, existe um despovoamento gradativo das zonas de purgação. O instrutor Calderaro, na obra No Mundo Maior, disse para André Luiz: uma das maiores alegrias do céu é esvaziar o inferno. Então, olha que maravilha, né? A lei de solidariedade. Deixa-te enternecer ante os painéis comovedores das crises de pranto, muitas vezes temperadas em sangue e suor. Contudo, não te detenhas aí, busca dirimi-las. Não basta se comover, né? Movimente, haja. Observe as vias de difícil acesso da necessidade e beneficie as almas que se agitam em desespero dentro da jaula do próprio corpo. Tem dó, não apenas dos quadros gritantes de falência íntima, mas também dos padecimentos mascarados de silêncio e de orgulho, ingenuidade e inexperiência. Inunda de amor os corações mantidos sob o vácuo do tédio. Protege a infância desvalida, pois os pequenos viajores da carne carecem de guias. Favorece com moeda e abençoa com a palavra os pedintes aos farrapos, somente acariciados pelos cães que vagueiam nas ruas. E, na certeza de que a piedade sincera jamais expressa covardia a derruir o bem, nem ridículo a excitar o riso alheio, acatemo-la com força de renovação das almas e luz interior da verdadeira vida eternizada por Deus. Seja compassivo. Que Jesus nos abençoe. Meus irmãos, se nós procurarmos a palavra caridade lá no dicionário, nós vamos encontrar pena dos males alheios, compaixão, dó e comiseração. Então, esses são os sinônimos aí de piedade. Bom, o objetivo, como vimos aí, o objetivo do estudo desta noite é levar aos participantes a refletir sobre a piedade, alertando-nos de que não devemos fechar o nosso coração diante das misérias dos nossos irmãos. Devemos, ao contrário, estimular e fortalecer esse sentimento que, como o Gilvan já leu aí, é a mola propulsora da caridade. A piedade, na conclusão do estudo, a piedade
é o sentimento divino que nos impulsiona ao auxílio do próximo, que nos impulsiona à caridade. Todos trazemos no coração uma centelha de amor que precisa do nosso esforço fraterno para se expandir. Bom, o que é a piedade? É a simpatia espontânea e desinteressada que experimentamos ao presenciar o sofrimento do nosso irmão. O Miguel, autor aqui da citação da noite, ele diz o seguinte: a piedade é a virtude que mais vos aproxima dos anjos, é a irmã da caridade que vos conduz a Deus. Por que é necessário que tenhamos piedade diante do sofrimento do próximo? Porque esse sentimento, se sincero e profundo, nos levará à prática da caridade, pois nos sensibilizará ao ponto de desejar minorar, ou seja, diminuir o sofrimento, através dos meios de que dispusemos. O Miguel diz aí: a piedade bem sentida é amor, devotamento, esquecimento de si mesmo, abnegação em favor dos desgraçados. A piedade é a mola propulsora da caridade. Não a praticamos senão quando nos compadecemos do sofrimento alheio. Porque é comum refrear, ou seja, conter esse sentimento, evitando encarar o sofrimento alheio, porque o egoísmo e o orgulho endurecem o nosso coração. Ou seja, o egoísmo e o orgulho estão sempre aí na raiz dos males. Né? Porque o egoísmo e o orgulho endurecem o nosso coração, gerando a indiferença, o comodismo, o medo de sermos importunados em nossa tranquilidade ou lesados nos nossos bens materiais. Miguel falou aí: o sentimento mais apropriado a fazer que progredais, domando em vós o egoísmo e o orgulho, aquele que dispõe de vossa alma à humildade, à beneficência e ao amor ao próximo, é a piedade. Temei conservar-vos indiferentes quando puderdes ser úteis. Nossos problemas não são mais importantes que os problemas do próximo? Sem dúvida. São importantes, mas muitas vezes no auxílio ao próximo está o caminho para a solução dos nossos próprios problemas. Quer dizer, quando nós ajudamos, nós somos ajudados. Né? É consolando que se é consolado. Porque Jesus nos orientou para sermos caridosos, não julgando, mas perdoando e auxiliando sempre, para que nos livrássemos de experimentar a mesma dor que presenciamos, situação que a lei de Deus prevê para as pessoas insensíveis. Para que nos livrássemos de experimentar a mesma dor que presenciamos, situação que a lei de Deus prevê para os insensíveis. Quando o sofrimento alheio não nos sensibiliza, a orientação divina estatue e venhamos a experimentá-lo igualmente, para avaliar o
a dor do próximo e nos predispor a ampará-lo. Isso aqui foi lido há pouco pelo Gilvano, o livro O Espírito da Verdade, na mensagem daquele espírita de Matão, lá em São Paulo, chamado Cair Barchuta. Bom, que compensação tem aquele que cultiva a piedade? Ao contato com a desgraça de outrem, é inevitável que sofra natural abalo. Porém, ao compadecer-se do irmão em sofrimento e dele receber reconhecimento, experimenta penetrante suavidade que lhe enche a alma de alegria. Então, a piedade, a caridade, eles nos dão uma alegria muito grande. E o Miguel disse: quão longe, no entanto, se acha a piedade de causar o distúrbio é o aborrecimento de que se arreceia o egoísta. Grande, porém, é a compaixão quando chegais a dar coragem e esperança a um irmão infeliz. Quer dizer, o bem que a gente faz retorna, e às vezes imediatamente, no instante em que ele é feito. Ante aos inúmeros problemas que afligem a humanidade, como escolhermos aquele a quem prestaremos auxílio? Aquele que está mais próximo de nós, em nome da misericórdia divina. Nossa pequena ação não seria uma gota d'água no oceano, já que há muita necessidade, há muito sofrimento? É possível. No entanto, é de muitas gotas que se forma o oceano. Isso nos faz lembrar daquela lição de Irmão X, onde uma mata estava pegando fogo e um pássaro pequeno, se não me engano, uma andorinha, ia lá no lago, pegava, enchia o bico d'água e chegava e soltava sobre as labaredas. Então ela foi criticada porque aquilo não ia apagar o incêndio, né? E ela então falou: pelo menos eu estou fazendo minha parte. Bom, nós trouxemos uma página de Irmão X. Irmão X, as suas páginas, suas crônicas, suas histórias são muito apropriadas para ilustrar aí as lições de Jesus, né? Hoje, então, nós trouxemos aqui uma página de Irmão X. Ela é conhecida, essas páginas são sempre usadas aqui para exemplo das lições que a gente lê aqui no Evangelho segundo o Espiritismo. E hoje nós trouxemos a história de um pão. Acredito que algumas pessoas aqui já conheçam, mas talvez a maioria não conheça ainda. A história de um pão é a seguinte: quando Barsabás, o tirano, demandou o reino da morte, buscou em vão reintegrar-se no grande palácio que lhe servira de residência. Quer dizer que então, veja bem, Barsabás habitava um palácio, então devia ser muito rico. A viúva, alegando infinita mágoa, desfizera-se da moradia, vendendo-lhe os adornos. Quer dizer, a viúva não queria nem a lembrança dele, então fez questão de vender aí os adornos de seu palácio. Viu ele, então, baixelas e candelabros, telas e jarrões, tapetes e perfumes,
joias e relíquias sob o martelo do leiloeiro, enquanto os filhos brigavam nos terminais, disputando a melhor parte da herança. Felizmente isso acontece, né? Tem famílias em que os filhos, terminado o enterro, já começam a querer dividir os bens e às vezes a disputa vai para tribunal. Ninguém lhe lembrava o nome, desde que não fosse para reclamar o ouro e a prata, que doara a mordomos distintos. Quer dizer que então ele doou lá para alguns funcionários, né? Tipo lá o mordomo do palácio, deixou para eles alguma quantia. E o que os filhos fizeram foi reclamar daquela doação. E porque na memória de semelhantes amigos ele não passava agora de sombra, tentou o interesse afetivo de companheiros outros de infância. Quer dizer que então aqueles funcionários que ele havia deixado para eles alguma coisa, também não reconheciam aí o nome de Barrabás. E aí então ele foi procurar amigo de infância. Todavia, entre estes, encontrou simplesmente a recordação dos próprios atos de malquerência e de usura. Ou seja, ele era uma pessoa egoísta, então quando ele procurou os amigos viram foi os atos dele, né? Os atos de usura, de egoísmo. Barrabás entregou-se às lágrimas de tal modo que a sombra lhe embargou, por fim, a visão, arrojando nas trevas. Então, diante de seu choro, de suas lágrimas, né, ele possivelmente foi para as trevas, aquilo que nós chamamos aí na doutrina espírita de umbral, aquelas regiões purgatoriais do plano espiritual. Vagueou por muito tempo no nevoeiro. O umbral é descrito como um lugar de sombra, de nevoeiro, de árvores retorcidas, né? De gemidos. Bom, então, vagueou por muito tempo no nevoeiro, entre vozes acusadoras, até que um dia aprendeu a pedir na oração. E como se a rogativa lhe servisse de bússola, quer dizer, mostrando a direção, embora caminhasse às escuras, eis que, de súbito, se lhe extingue a cegueira, e ele vê diante de seus passos um santuário sublime, faiscante de luz. Quer dizer que então bastou ele pedir, orar, que ele então enxergou ali um santuário sublime, faiscante de luz. Milhões de estrelas e pétalas fulgurantes voaram-no em todas as direções. Barrabás, sem perceber, alcançara a casa das preces de louvor nas faixas inferiores do firmamento. Então ele foi conduzido, talvez pela prece, a chegar nessa casa de preces. Não obstante deslumbrado, chorou impulsivo ante o ministro espiritual que velava no pórtico. Quer dizer, na entrada lá dessa casa de preces, havia ali uma entidade, né, um funcionário angélico, que falou para ele o seguinte: Barrabás, cada fragmento luminoso que contemplas é uma prece de gratidão que subiu da terra. Aí a gente lembra do livro Cartas de uma Morta. Esse livro, Cartas de uma Morta, se não me engano, foi o segundo livro psicografado pelo Chico, e foi
psicografado justamente pela mãe de Chico, que se chamava Maria João de Deus. E ela conta nesse livro que a tarefa que ela estava realizando no plano espiritual era captar as preces dos encarnados. E ela fala no livro que a prece dos encarnados chegava lá no plano espiritual onde ela estava como um raio de luz. E ela falava que tinha raios mais fortes, raios mais fracos, e havia raios tão fortes que atravessavam o plano onde ela estava e ia alcançar planos superiores aí do mundo espiritual, né? E aí, então, depois que ele ouviu que aqueles raios que chegavam lá naquela casa de preces eram orações que os encarnados faziam, ele então falou assim: ai de mim, soluçando, eu jamais fiz o bem. Quer dizer, possivelmente nunca havia feito também uma prece. Em verdade, prosseguiu o informante, trazes contigo em grandes sinais, quer dizer, quem falou para ele foi aquela pessoa que tomava conta lá da porta de entrada da casa de prece. Em verdade, trazes contigo em grandes sinais o pranto e o sangue dos doentes e das viúvas, dos velhinhos e órfãos indefesos, que despojaste nos teus dias de invigilância e de crueldade. Entretanto, tens aqui, em teu crédito, quer dizer, em teu benefício, uma oração de louvor. Então, embora ele fosse uma pessoa egoísta, má, né, tinha lá uma prece que alguém fez para ele, né? E aí ele fala, e apontou-lhe a canhada estrela que brilhava à afeição de pequeno disco solar. E explicou: há 32 anos, disse ainda o instrutor, deste um pão a uma criança, e essa criança te agradeceu em prece ao Senhor da vida. Esse menino, com fome, né, ganhou de você um pão, e a criança, satisfeita, fez uma prece a Deus. Chorando de alegria e consultando velhas lembranças, Barsabás perguntou: teria sido Jonaquim, quer dizer, essa prece teria sido feita por Jonaquim, que era um menino enjeitado, menino de rua, né? Sim, ele mesmo, confirmou o missionário divino. Segue a claridade do pão que deste um dia, por amor, e livrar-te-ás, em definitivo, do sofrimento das trevas. E Barsabás acompanhou o tênue raio do tênue fulgor que lhe desprendia daquela gota estelar. Mas, em vez de elevar-se às alturas, encontrou-se numa carpintaria humilde da própria terra. Então a oração não veio de cima, veio de baixo. Ele estava no plano espiritual, a oração veio da crosta, onde nós aqui vivemos, onde nós encarnados pisamos. Era Jonaquim, aquele menino, só que tem que aos 40 anos de idade. Como se estivessem os dois identificados no doce fio de luz, né? Um fez a prece, Barsabás, e o outro recebeu. Barsabás abraçou-se a ele, qual viajante abatido, de volta ao calor do lar. Quer dizer que então ele, Barsabás, abraçou ao Jonaquim, que já estava com 40 anos de idade, trabalhando numa carpintaria. Decorridos um ano,
Jonaquim, o carpinteiro, que tinha sido o menino que recebeu um pão do Barsabás, ostentava sorridente nos braços mais um filhinho, cujos louros cabelos emolduravam belos olhos azuis. Com a bênção de um pão dado a um menino triste, por espírito de amor puro, conquistara Barrabás nas leis eternas o prêmio de renascer para redimir-se. Então vejam bem aí o resultado da piedade, né? Da caridade. Jesus nos abençoe a todos. Senhor Jesus, amigo querido de todos nós, que está sempre por perto, nos amparando, nos instruindo, iluminando os nossos corações, as nossas vidas, em todos os instantes das nossas vidas. Quando em prece nos aproximamos da vossa grandeza e percebemos o quanto é bom desfrutarmos da sua influência em nossos corações, nós observamos a vida, as experiências da terra e na terra, de modo muito mais brando, com uma visão muito mais alargada, com o aprimoramento dos sentimentos que temos e com a capacidade de avaliar aquilo que precisamos melhorar. Ó Mestre querido, esta casa que há tantos anos estuda a sua boa nova e que nos acolheu e nos acolhe com tanto carinho, fazei com que nós, Senhor, possamos compreender a vossa mensagem e guardá-la em nossos corações. Que possamos não apenas nos tornarmos arautos da vossa magnificência aqui na terra, mas que possamos ser exemplos vivos dos seus ensinos, auxiliando aqueles outros tantos irmãos de caminhada na terra que ainda não tiveram a bênção de participar ou de compreender os seus ensinos. Amparai, Jesus, a todos nós que aqui nos encontramos. Vós bem sabeis quais são as necessidades de cada um. Que o vosso Evangelho de luzes e de bênçãos continue presente em nossos estudos, reflexões e trabalhos dessa casa abençoada. Que os vossos emissários que agem em vosso nome, que aqui se encontram, possam nos amparar a todos. E que esse amparo possa ser levado aos nossos lares, mas que também, Senhor, seja levado àqueles cujos corações se entristecem de sofrimento e de dor, levando até a todos eles o lenitivo e a esperança da vossa boa nova.
meu Senhor, sábio dos sábios, Pai de toda a criação, põe a doçura em meus lábios e a fé em meu coração. Sol de amor que me conduz na vida em que me agasalho, encha os meus olhos de luz e as minhas mãos de trabalho. Dai-me forças no caminho para lutar e vencer, transformando todo espinho em flores do meu dever. Pai, não se esqueças de mim nas bênçãos da compaixão. Guarda-me em teu coração de paz e amor sem fim. Que assim seja. Com a prece, em nome de Deus, nosso Pai, Jesus, nosso Mestre amado, e de Paulo de Tarso, patrono de nossa casa, de oração, estudo e trabalho, agradecemos ao alto e damos por encerrada a reunião de estudos evangélicos da noite, a santa paz do Senhor, que assim seja.